Durante quase 10 anos a gente teve uma demonstração clássica de rixa na música pop, levando em consideração principalmente a treta da Lady Gaga com Christina Aguilera. O que por 10 anos ficou aí sendo alimentado pela mídia também foi uma criação da mídia. As pessoas por muito tempo perderam tempo de brigar na internet, né, e não consumir o trabalho das duas, que eram trabalhos ótimos, tentando achar quem era melhor, quem não era, e afim nessa história toda. Hoje a gente vai entender um pouco dessa treta e vai saber como que a mídia manipulou essa treta para fazer com que ela tivesse aí um super impacto cultural, né, na carreira das duas, e também trouxesse malefícios para a carreira da própria Christina Aguilera. E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e hoje, como eu disse, vou falar da treta da Christina Aguilera com a Lady Gaga, tá? Mas se você não é inscrito aqui no canal, já quero aproveitar e te convidar para você se inscrever, para você vir fazer parte da comunidade, porque vai ser muito bom ter você aqui com a gente, tá? Aqui eu falo de música pop e outros temas relacionados, e eu tenho certeza que você vai achar algum aqui nos vídeos do canal que você vai curtir bastante, e também para poder aproveitar essa quarentena aí, você poder passar o tempo. Tem muita coisa aqui legal que eu tenho certeza que você vai curtir, tá bom? Se inscreve aí no canal. Bom, pra gente poder começar a falar dessa treta aí, vamos fazer um retorno no tempo, lá em 2008, quando a Lady Gaga surgiu. O surgimento da Lady Gaga, né, segundo a minha própria concepção, tá? Vocês podem colocar aí, fonte gay, que sou eu que tô falando. A Gaga pra mim foi o último grande impacto na cultura pop. Não teve outra artista que teve um grande impacto e gerou uma grande tendência como ela. Por mais que outros artistas vieram depois da Lady Gaga nessa última década, a influência que a Lady Gaga teve no começo da década basicamente ditou toda a tendência que a gente teria até hoje, né? E assim, 2008, né, que foi o ano que a Lady Gaga lançou, por mais que ainda não fosse já a nova década, a gente tem aí como representação a vinda do estilo eletrônico que ela trouxe pro mainstream, né? Era um estilo de música que não estava sendo tão tocado, afinal de contas a gente estava vindo de uma onda de música black aí, e a Lady Gaga veio com isso, e além disso, obviamente, a personalidade artística dela chamou muito a atenção do público, né? Com isso, a mídia começou a expor e explorar cada vez mais esse ponto forte da Lady Gaga, né? O ponto dela ser uma artista criativa, dela ser uma artista diferente, enfim. Britney Spears já falou isso, quando a mídia resolve te colocar no topo do mundo, ela vai te botar no topo do mundo. Mas também quando ela resolver puxar teu tapete pra você cair de cara, eles vão puxar teu tapete pra você cair de cara. E não foi diferente com a Gaga, né? Assim, no VMA, a Christina Aguilera foi na época que ela estava prestes a lançar um novo álbum, né? O álbum dela seria lançado entre os anos de 2008 e 2009, mas acabou que a data do álbum foi mudada pela gravidez da Christina. Ela engravidou do filho, etc e tal, e eles acabaram deixando o projeto mais pra frente. Assim, no ano de 2008, a Christina lançou uma coletânea intitulada Keeps Getting Better. No próprio ensaio fotográfico do Keeps Getting Better, a gente já vê a Christina com uma imagem muito marcante e que começou, a partir dessa imagem marcante, a receber comparações à Lady Gaga. No VMA elas ficaram mais fortes ainda, porque a Lady Gaga foi basicamente, olha pra vocês verem que coisa, gente, com um cabelo loiro comprido, né, de franja, e a Christina também. Com isso, as pessoas começaram a acusar a Christina de estar roubando looks da Lady Gaga, né? E isso foi a receita perfeita para ter treta entre as duas começar a ser produzida. O que acontece, gente? Quando a gente recebe uma fake news, né, e a gente vai pesquisar sobre a fake news, às vezes a gente não consegue chegar diretamente na fonte daquela fake news. Há 10 anos atrás, essa possibilidade de chegar rápido na fonte da fake news era muito mais difícil. Para vocês terem uma ideia, a propaganda nazista, quando ela foi feita, né, quando ela era produzida, as pessoas vinculavam várias mentiras, mas como eles conseguiam transformar essa mentira em verdade, né? Eles utilizavam essa manipulação da mentira, contando ela de formas diferentes várias vezes. Com isso, as pessoas acreditavam que ela era factoide.
Por quê? Porque quando você busca uma fonte, a fonte se torna duvidosa porque outras fontes concordam com aquilo. Entendeu? No caso, a fonte que discorda e fala que não é mentira. Isso é uma criação da mídia, entende? Por causa disso, essas notícias em relação à Lady Gaga receberam o mesmo tipo de tratamento, né? Essa fala da Lady Gaga roubar looks da Cristina roubar looks da Gaga, foi uma coisa que foi aquecida não por apenas um local, mas por vários locais. Uma pessoa que teve muita responsabilidade na criação dessa treta das duas foi o blogueiro Paris Hilton, né? O Paris Hilton, na década de 2000 até 2010, foi o grande auge do fofoqueiro das celebridades. Tanto, gente, que o site do Paris Hilton era o site mais acessado dos Estados Unidos na década passada. Era uma loucura. Ele já relatou coisas assim que tiveram grandes repercussões, né? Por exemplo, a fama que a Paris Hilton e a irmã dela tinham, né? Hoje em dia a gente tem as Kardashians aí, mas na década passada era a Paris Hilton com a irmã dela, a Nick, né? E o Paris Hilton, ele era uma pessoa que ele estava atrás delas e engajava cada vez mais o nome desses artistas com essas notícias falsas, tendenciosas e afins, e as pessoas clicavam para poder consumir. Como eu disse, é uma coisa que já não é de hoje, é uma coisa que é histórica que acontece. Enfim, continuando. Com isso, os anos foram se passando e, obviamente, Christina Aguilera foi lançar o novo álbum dela, Bionic, né? A Lady Gaga já estava sofrendo também em relação a isso. Por quê? Porque a imagem dela estava ficando cada vez mais carregada pela mídia. E ela também começou a ter tretas criadas por outras pessoas. Não somente, como eu disse, pelo Paris Hilton e contra a Christina Aguilera, mas contra diversos artistas e por diversos tópicos de mídia. Com isso, chegamos no ano de 2010, em um momento que a Christina já estava sendo muito falada na carreira dela. Por quê? Porque ela finalmente estava voltando com o novo álbum dela, Bionic, tá? O que aconteceu nessa época? Com o retorno da Christina à era Bionic e essa nova escolha de estética comercial que ela optou trazer dentro do álbum, a mídia mais uma vez utilizou isso para atacar a Christina e colocar ela contra a Lady Gaga. Com isso, a fanbase da Lady Gaga, estando fascinada pelo aquele universo mentiroso criado pela mídia, eles começaram a atacar a fanbase da Christina Aguilera e também atacar a própria Christina. Com esses ataques que a Christina começou a sofrer pela fanbase da Gaga, o nome da Christina começou a ficar cada vez mais sujo e deturpado. Por quê? Porque todas as notícias, elas eram contra a Christina e em benefício da Gaga. Como a Gaga estava em ascensão e a fanbase dela estava muito forte, porque a Lady Gaga era uma das grandes promessas da música pop e também da era da internet, os artistas que vinham mais desse contato offline com os fãs, como a Christina Aguilera, sofreu muito com isso. Assim, os fãs da Gaga cada vez mais começaram a proliferar essas notícias contra a Christina Aguilera. Eles mesmos começaram a criar os tópicos e jogar isso contra a Christina Aguilera. Entendeu? Mas tudo isso influenciado pelo que a mídia já havia colocado aos olhos dele em como as duas lidavam uma com a outra. Como eu disse, com o lançamento do disco Bionic a coisa ficou pior. O primeiro single, que foi Not Myself Tonight, foi acusado de ser um roubo de looks da Lady Gaga. Toda a estética, todo o visual foi acusado e nem a música sofreu. Até o objeto da música ser eletropop foi comparado e chamaram a Christina de Flop Tina. Como eu disse, o blogueiro Paris Hilton foi um dos responsáveis por isso, porque ele foi a primeira pessoa a começar a divulgar o termo com o intuito de atacar a Christina. Só que o que acontece? A treta entre as duas era dita como de cunho pessoal porque o próprio Paris Hilton divulgava isso. Esse que era o grande problema. Por quê? O Paris Hilton, na década que ele pertencia antes, ele era amigo da Christina, ele frequentava a vida pessoal dela. E depois o Paris começou a andar com a Lady Gaga. Com isso, as pessoas tinham aquela imagem de achar que só porque ele tá com uma e ele tá com outra, ele vai estar sendo sincero e verdadeiro no que ele fala da vida das duas. E com isso ele começou a inventar coisas que a Christina falava da Lady Gaga e a Lady Gaga falava da Christina.
entendeu? Ainda na época do Bionic, o que foi piorando cada vez mais. Com isso, a imagem da Cristina, como eu disse, já estava ruim, e ela também entrou na época do divórcio dela. O divórcio foi uma coisa que abalou muito a Cristina como pessoa. Realmente não era uma coisa que a gente imaginava depois de toda a vida que ela já tinha construída com o ex-marido dela. Então isso mais uma vez foi uma alicerce para ser usado contra a Cristina. Com isso veio o cancelamento da turnê do Bionic, também mais uma vez acusada de ser por causa do flop, que a Cristina já não era mais ninguém. E é engraçado porque todas as vezes que essas notícias eram vinculadas, era colocado tópicos sobre a Lady Gaga. Como eu disse, a mídia insistia cada vez mais nesses ataques e nessa guerra. Com isso, a Cristina no ano seguinte, ela engordou, né? Ela passou por todos os problemas que ela teve depois do lançamento do filme Burlesque, que inclusive foi um filme que ela deu uma performance impecável como artista e também como atriz. E no ano seguinte, na divulgação do Burlesque, já aí no ano de 2011, a gente não teve mais uma vez uma imagem boa da Cristina. A Cristina engordou e com esse engordar dela, mais uma vez, o tema virou contra ela. Mais uma vez puxando a treta dela com a Lady Gaga à tona. Os tópicos diziam que a Lady Gaga ria da cara da Cristina, que a Cristina era uma porca gorda. Os fãs da Lady Gaga alimentavam aquelas notícias como se fosse a Gaga falando. Isso tudo, como eu disse, influenciado pela mídia. Quando eu falei que a Cristina sofreu muito e que isso teve sequelas basicamente assim que a gente enxerga quase incuráveis, né? É bem óbvio, porque a gente vê que a pressão foi tão grande feita sobre ela que todos os trabalhos que ela tentou compensar depois, como por exemplo Louras, que foi o disco dela de 2012, mais uma vez sofreu um tratamento e repúdio negativo vindo da mídia, ainda assim usando o nome da Lady Gaga, entendeu? Foi uma coisa muito séria que aconteceu, porque o pessoal dizia que ela estava tentando se reafirmar com uma coisa que ela mesma não representava, sendo que era notório de ver como que ela estava tentando passar por cima das coisas. Em hora nenhuma eles davam uma trégua para Cristina dentro dessa guerra. Essa guerra finalmente teve fim, né, no ano de 2013, quando as duas fizeram um featuring da música Do What You Want. Só que até esse featuring acontecer, né, muitas coisas foram ditas antes e depois também foram até relatadas. O assunto veio à tona quando as duas conversaram no The Voice sobre a possibilidade do featuring. Um ponto interessante discutido isso foi que as duas ressaltaram muito o nome do Paris Hilton e em como ele foi uma propaganda hiper negativa e ele se aproveitou disso para poder fazer com que a Cristina e a Lady Gaga brigassem entre pessoas. E quem crescesse com isso? Ele, porque afinal de contas as brigas partiam todas com histórias de dentro do site dele. Obviamente, não ficou muito tempo proativo tudo isso. O Paris Hilton acabou tretando com a Lady Gaga e os dois trocaram farpas cabeludas dentro do Twitter, né? Isso no ano de 2013. Então essa coisa das duas estava selada até aquele momento, até que aconteceu essa treta dele com a Lady Gaga. Com essa treta do Paris Hilton com a Lady Gaga, o Paris Hilton disse que ia revelar coisas secretas que a Lady Gaga teria feito no começo da carreira contra outros artistas. Foi assim que o Paris Hilton liberou uma lista de artistas que tiveram boicotes feitos pela equipe da Lady Gaga. Só que o que acontece? Quando as pessoas falam de boicote, a gente leva em consideração vários tópicos muito sérios. Só que a gente relaciona tudo a uma pessoa como percussora de tudo. A gente não entende muitas vezes que essa questão de boicote nunca é uma pessoa que faz contra a outra. É um grupo todo que se junta para poder agir pela mesma coisa.
Às vezes eu falei isso já, mas a Lady Gaga talvez nem teria conhecimento de muitas coisas. E fizeram nas costas dela para poder promover o trabalho dela. Afinal de contas, esse era o intuito da gravadora, né? Se a gravadora sabia que o nome dela estava crescendo e que ela tinha uma possibilidade de ser uma das artistas em ascensão que ia trazer mais lucros para o selo, obviamente eles iam fazer de tudo para poder fazer com que as duas subissem até o topo, né? Com isso, o Paris Hilton renasceu essa treta da Lady Gaga com a Christina Aguilera, falando que realmente houve um boicote da Lady Gaga contra a Christina na era Bionic, em que ela pagava tópicos para poder fazerem notícias negativas sobre a Christina, enaltecendo o nome dela e queimando o nome da Christina. Inclusive o Pérez mesmo disse que foi uma das pessoas que participou do movimento Flop Tina, como eu disse, ele foi quem começou com a tag, né? Com o auxílio da equipe da Lady Gaga, né? No caso, como eu disse, referenciando a Lady Gaga em si como pessoa. Então vocês têm noção do quão é sério da gente imaginar ao ponto que a mídia chega para poder criar uma mentira que consiga beneficiar pessoas determinadas? Obviamente, a Christina e a Gaga sofreram com isso, mas a carreira da Gaga foi hiper impulsionada, a da Christina também, por mais que negativamente, foi impulsionada. Eu já falei muito isso aqui, se a Christina tivesse sabido trabalhar aquilo na época lá que o negócio aconteceu, ela podia ter saído por cima da situação, ou ela podia muito mais ter ganho com isso, só que a equipe não soube trabalhar para ela nesse aspecto. Então ela acabou saindo com a imagem toda negativa do negócio. Por isso que é difícil a gente refletir sobre essa treta e não ter dó da Christina, entendeu? Porque ela não teve força de luta, entende? Na guerra. Ela não teve um momento que ela conseguiu tirar tudo aquilo e fazer com que aquelas coisas convertessem ao favor dela. Isso foi uma coisa que a Gaga fez. Isso é um reflexo de uma boa equipe de marketing de mídia, coisa que a Christina não tinha. Então é nessas horas, gente, que eu paro e falo pra vocês, vejam sempre as fontes das coisas que vocês leem. Não somente sobre Christina, Lady Gaga, Britney, Ariana Grande, Taylor Swift, não só sobre artistas pop, todos os tópicos que envolvam assuntos de interesse público. Se vocês pegam, por exemplo, a política é um reflexo hoje em dia clássico de como tudo é manipulado muitas vezes para poder ter o intuito simplesmente de fazer com que as pessoas acreditem em uma determinada história, tá? As pessoas às vezes nem conseguem chegar na fonte verdadeira do negócio, como eu disse, pela vinculação múltipla da mentira. Então, gente, para poder concluir o vídeo, hoje em dia essa treta basicamente ela não é mais uma treta que as pessoas levam em consideração. Obviamente, os anos se passaram, os trabalhos cada vez mais se amadureceram, elas lançaram novos trabalhos. E a mídia, obviamente, escolheu outros bodes expiatórios para poder atacar e criar tretas, né? Vamos ver qual vai ser aí o próximo artista de tretas que a gente pode falar aqui no canal. Deixa uma sugestão aí que eu quero saber qual você acha que pode ser um hiper bem comentado sobre esse assunto, tá bom? É isso aí, gente. Um beijo gigante pra vocês e até o próximo vídeo nosso. Aí!